Minhas caras, meus caros, o pau comeu ontem na LESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, durante a sessão que votou o projeto de lei que autoriza o governo do Estado de São Paulo a vender o controle da Sabesp, a empresa responsável por saneamento e tratamento e fornecimento de água para o município de São Paulo, para a capital e mais 374 cidades. Trata-se de uma empresa de economia mista, absolutamente saudável, que lucrou 3 bilhões 121 milhões no ano passado e da qual o governo do estado detém 0,3% das ações. Olha aqui, o projeto de lei autoriza que o governo venda esse controle, ficando com uma parte das ações, inclusive algumas preferenciais que lhe dão direitos especiais. Quanto vai ficar, Reinaldo? O projeto diz entre 15% e 30%, não está claro. Aliás, o texto da privatização, que o Tarcísio acha uma maravilha, ele é bastante confuso, porque tem lá também um mecanismo para garantir subsídio, para baratear preço, né? Seria criado um fundo com uma parte das ações que forem vendidas, mas aí você vai subsidiar preço de empresa privada que fornece serviço público. Enfim, é um rolo, mas de qualquer modo, o texto foi aprovado, 62 de 94 votos. Vitória de Tarcísio. Né? Acontece que houve um confronto, e vocês viram, né? Manifestantes forçaram ali o vidro que separa o plenário das galerias, a polícia entrou, desceu o porrete, jogou gás de pimenta num ambiente fechado, que é, por excelência, a casa de representação popular, ainda que manifestantes tenham exagerado, me parece que a polícia foi além da conta. E aí eu digo assim, uma regra geral, sempre que a polícia parece mais do que político, há um problema. E no caso, o político mais interessado no que se votou ontem era Tarcísio de Freitas. Mas Tarcísio de Freitas estava onde? Estava em Brasília, participando lá de uma solenidade com Bolsonaro, uma frente das escolas cívico-militares. Inclusive ele discursou e viu ali alguns adolescentes das escolas cívico-militares e disse: estou vendo aqui futuros Bolsonaros. Meu Deus, que coisa pavorosa, Tarcísio. Então ele nem estava aqui em São Paulo. Mas olha aqui, deixa eu dizer uma coisa importante. Esse texto que foi votado é ilegal. Absolutamente ilegal. Por quê? Porque se trata de um projeto de lei. A Constituição de São Paulo, parágrafo 2º do artigo 216, diz que serviço de saneamento tem que ser feito por empresa que esteja sob controle acionário do Estado, como é a Sabesp. Isso é uma exigência constitucional, da Constituição de São Paulo. Mas a Constituição de São Paulo não pode ser mudada, Reinaldo? Pode, por meio de PEC. Também existe PEC estadual, proposta de emenda à Constituição do Estado de São Paulo. Não pode ser projeto de lei. E aí, o texto tem de ser aprovado em 2 votações por 3/5 dos votos. Agora veja que curioso, 3/5 de 94 deputados estaduais, 57 votos. Como houve 62 para o projeto de lei, mesmo que fosse PEC, o governo teria conseguido aprovar, mas tem de ser um instrumento correto. Esse instrumento empregado foi um instrumento errado, ilegal. Não há a menor dúvida a respeito. Eu duvido que a justiça vá condescender com isso. Vai dizer, não, tem que ser por PEC. Que se faça PEC, vai. O Tarcísio tem maioria. Só que isso ainda fica longe da privatização. Porque é um outro particular importante. A cidade de São Paulo responde por mais de 40% do faturamento da Sabesp. Sem a cidade, nenhuma empresa vai querer comprar a Sabesp, comprar ações. Tem que ter São Paulo. Acontece que São Paulo tem uma lei, a cidade, a 14.934, que no seu artigo 2º diz o seguinte, que se o Estado vender o controle da Sabesp, a cidade tem de romper o contrato com a Sabesp e assumir ela própria o serviço de saneamento básico e de água. Essa lei precisa ser mudada pelos vereadores.
Se não for, então aí a cidade tem que romper com a Sabesp, automaticamente. Será que se venderiam as ações da Sabesp sem São Paulo? Eu duvido. Então esse troço ainda está longe. E aí, a eleição que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 10 meses, é na cidade de São Paulo, não é no estado. Será que a privatização da Sabesp é um ativo eleitoral? E a confusão de ontem vai servir mais ao candidato que Tarcísio apoiar ou à oposição? Isso que nós vamos ver. Agora eu insisto, polícia não pode aparecer mais do que político. É isso aí.